Mas para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue pelo UOL no YouTube. Você falou sobre o Caiado ontem. É claro que ele está aproveitando cada oportunidade para causar aí nas redes, provocar tanto um lado quanto o outro. Ele tem feito isso com bastante eficiência pelas redes. Ontem ele foi às redes sociais para falar sobre o filho do presidente Lula. Vamos ao intervalo, a gente fala sobre isso no nosso UOL no YouTube. Vai para lá. Tá aí, ó, o Caiado colocou: filho investigado por vender acesso ao governo e o pai que finge não ver. Esse é o retrato da novela política chamada PT, em cartaz há décadas, sempre com o mesmo enredo, sempre com os mesmos personagens. É uma monarquia disfarçada de república, onde o rei protege o príncipe. Estou falando de Lula e Lulinha, mas pode ser interpretado como outro pai que protege outro filho. Já passou da hora de acabar com essa farsa, é o que escreve Ronaldo Caiado, disposto a todos os debates, disposto a todas as sabatinas, diferentemente dos outros lados. Ontem mesmo, o presidente Lula, durante essa entrevista que ele concedeu a um podcast, ele disse que deu a entender que ele não vai participar dos debates eleitorais. Não sei se a gente pode tocar esse VT aí, essa fala do presidente Lula falando sobre os debates. Ele não quer justamente encarar isso daí, ó. Eu estou vendo o quadro eleitoral. Certo. Sabe? Eu estou vendo o quadro eleitoral. Eu não sei quantos candidatos vão ter ainda. Por enquanto tem uns 5, 6, né? Eu, como presidente da República, não vou para debate para ouvir bobagem. Não, claro que não. Não vou. Depois que já tiver tudo organizado, eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é o nível do debate. Sim. Qual é o nível do debate? Porque se for para um debate, e esse debate não sirva para informar a população e politizá-la, por que eu vou? Dá para normalizar essa fala dele? O Charlo estava indignado aqui no estúdio. É que como jornalista, principalmente, e como eleitor, em segundo lugar, a gente tem que querer ver as pessoas debaterem. Qual que é o sentido disso, entendeu? Porque no debate se expressam personalidades, modo de se mover, de falar, de lidar com outros, de lidar com o contraditório, de lidar com ataques, e essas são habilidades requeridas de um candidato à presidência e de alguém que vai ou pretende exercer ou exercer novamente o cargo de presidente da República. É muito cômodo para o Lula dizer que não vai porque o nível é baixo. O nível é o nível, ele está concorrendo à presidência do Brasil e não da Noruega ou da Finlândia, os candidatos são esses, ele tem que debater com pessoas reais, a situação real é essa. Esses candidatos têm legitimidade porque foram aprovados pelo TSE e porque têm eleitores, representam pessoas e estão ali para conversar. Se o nível é baixo ou não é, depende dos próprios candidatos, incluindo o Lula. Eu acho muito cômodo para ele fazer essa seleção como se estivesse na Suécia, mas vivendo no Brasil. Os candidatos são esses, a disputa é essa. Dá até para entender do ponto de vista da estratégia. Candidatos que têm uma liderança folgada costumam fazer isso, não é só ele. Fernando Henrique Cardoso fez isso, Jair Bolsonaro fez isso, sei lá eu, isso é comum. E realmente o nível é baixo. A gente já viu até candidato em disputa estadual dando cadeirada num do outro. Mas a realidade é essa, as pessoas tomam decisões baseadas nisso. Uma parte do argumento é de que o debate é pouco visto hoje em dia, não é tão determinante, e o que sai dali são recortes feitos para viralizar como meme na internet. Bom, isso também é parte da realidade. Agora, nós, como jornalistas, queremos perguntar. O debate tem um formato no qual os candidatos perguntam entre si. Não é uma terra de ninguém, existem regras. Mesmo com um nível baixo, o que acontece ali é mais ou menos previsível, dá para participar do debate. Eu acho que o que os eleitores devem exigir dos seus candidatos é que participem, porque a gente quer ver como eles se movem nesse cenário, né? E é curioso, né, Josias, porque essa negativa de ir ao debate chegou até antes da hora, né? Eu lembro quando a gente participou do último debate eleitoral entre Lula e Bolsonaro. Gente, sério, a decisão foi tomada no dia, né? Agora ele já está anunciando com bastante antecedência. Eu não vou mesmo, eu como presidente da República, eu vou participar disso, disse o Lula. A liderança do Lula nas pesquisas não é tão ampla que lhe permita subir num salto alto assim, com antecedência, né? Mas o Lula está dizendo isso, o PT estava dizendo nos bastidores, agora ele reproduz em voz alta o que era apenas sussurrado, né? Não vai aos debates ou vai selecionar os debates, e a campanha do Flávio Bolsonaro também começa a dizer nos bastidores, se o Lula não vai, também o Flávio Bolsonaro não irá. É como se o líder e o vice-líder nas pesquisas preparassem a rota de fuga. Isso é desrespeitoso com o eleitorado, é muito desrespeitoso. Não é a primeira vez, já aconteceu, em outras eleições isso já aconteceu, mas em 2022 aconteceu a mesma coisa, né?
O Lula também disse lá, não, condicionou a participação, a formação de pools. Até acho que a formação de pools entre empresas de comunicação para otimizar a realização de debates é uma providência adequada. Mas lá atrás, mesmo quando foram formados os primeiros pools, eles faziam faziam beicinho nas negociações, vamos participar, não vamos participar, e tudo isso é uma conversa mole de quem receia uma discussão franca sobre mensalões, petrolões, agora lulinhas, dark horses, rachadinhas. Isso não orna com o comportamento que se espera de pessoas que querem presidir a República. Você não pode pretender exercer o cargo máximo numa democracia se você não se submete ao contraditório. Não está satisfeito com os candidatos? É esse cardápio que os partidos estão oferecendo, não é? E eles, quando vão organizar ou enviam seus prepostos para organizar os debates, eles criam uma série de normas que impõem aos órgãos de comunicação que estão organizando o evento, uma autolimitação. Jornalista, quando pode perguntar, não pode fazer réplica. E aí, então, fica um debate deles contra eles mesmos. E se nem isso, se nem esse simulacro de debate eles querem fazer, aí mesmo é que o desrespeito ao eleitorado é levado às fronteiras do paroxismo, né? Isso não orna com democracia, Fabíola, não orna com o respeito que o candidato deveria ter, não com o outro, com o adversário. Até o sujeito tem que se respeitar quando olha na imagem do espelho, né? Mas o eleitor merece mais respeito, né? Eles já não mostram programa de governo, já impõe limitações hediondas aos debates na fase da organização. Agora querem escolher, não, desse eu participo, daquele eu não participo. Realmente não faz jus à pretensão de presidir o país. Se o sujeito não pode se submeter a um contraditório de um debate, então que vai fazer outra coisa na vida, né?